Cria o teu filho no caminho em que ele deve andar. E quando ele crescer, ainda que ele se desvie, este caminho não sairá dele. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Sê exemplo. Essa escritura está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Essa escritura encontra-se em Tito, capítulo 2, verso 7. Nós tomamos estas escrituras para nossa meditação, nossa reflexão nesta manhã. Eu quero falar sobre a grande responsabilidade que temos como exemplo. Até os 7 anos, os seus filhos fazem aquilo que você diz. Ele acredita naquilo que você diz. Então, dos 7 aos 14 anos, então o seu filho acredita e faz aquilo que ele vê você fazer. A partir dos 7 anos, seu filho não dá muita atenção ao que você diz, mas ao que você faz. Na verdade, nós que já somos adultos, nós não damos muita atenção ao que as pessoas dizem. Nós prestamos atenção no que as pessoas fazem. E eu pude aprender nesses 55 anos que as pessoas que dizem que são honestas raramente são. As pessoas que dizem que não guardam mágoa, na verdade, são as que realmente guardam. As pessoas que alegam algo com a boca é porque o corpo dela, a vida dela, fala o contrário. Então, eu dou pouca importância ao que as pessoas dizem e eu dou toda a atenção ao que as pessoas fazem. Jesus Cristo nos disse: pelos seus frutos o conhecereis. É pelo fruto, não pelas palavras, que conhecemos as pessoas. O profeta disse: quando eu estou pregando em um velório, eu não me importo muito em falar sobre a vida pregressa daquela pessoa, sobre o que ela foi, porque a vida que ela viveu, ela apagaria qualquer sermão que a pessoa disser sobre ela. A sua vida demonstra quem você é. Ele ainda, nesta mesma mensagem, liderança, ele diz: você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Mas deixa-me falando ainda sobre exemplo, criação de filhos. Tem uma historiazinha bastante curta e que eu acho bastante interessante para que pais, mães, meditem nela sobre o exemplo que damos para nossos filhos. O nome da história é Lição de Vida. Era uma tarde de domingo ensolarada na cidade de Oklahoma. Bob Lewis aproveitou para levar seus 2 filhos para jogar mini-golfe. Acompanhado pelos meninos, dirigiu-se à bilheteria e perguntou ao bilheteiro: quanto custa a entrada? O bilheteiro respondeu prontamente, disse:
são $3 para o senhor e para qualquer criança maior de 6 anos. A entrada é grátis, se eles tiverem 6 anos ou menos. Quantos anos eles têm? Bob informou que o menor tinha 3 anos e o maior tinha 7. O rapaz da bilheteria falou com ares de esperteza e disse: "O senhor acabou de ganhar na loteria ou algo assim? Se tivesse me dito que o mais velho tinha 6 anos, eu não saberia reconhecer a diferença. Você poderia ter economizado $3. O pai, sem perturbar-se, disse: "Sim, talvez você não notasse a diferença, mas as crianças saberiam que essa não é a verdade. E para economizar uma pequena soma em moedas, eu desperdiçaria o tesouro do ensinamento nobre e justo." Bom, o rapaz ali da bilheteria, depois de ouvir isto, não sabia onde enfiar a cara. O profeta fala em uma mensagem, se eu não me engano, a invasão dos Estados Unidos, não estou bem certo agora. Ele diz que o que os lares necessitam hoje são de pais pios, pais cheios de Deus e que deem bom exemplo para os filhos. É disso que os lares precisam, de pais pios que deem bom exemplo. Porém, nós, os pais, cometemos uma tragédia contra nossos próprios filhos. Nós damos maus exemplos diante deles sem parar para pensar que esses maus exemplos serão copiados por eles. Quando um pai, uma mãe fica em casa em um dia de culto, o pai está falando para o filho: ir para a igreja não é importante. Se fosse, eu iria. A palavra de Deus não é importante. A gente vai apenas quando tiver com vontade. Os pais são tão tolos, eles não param para pensar no exemplo que estão dando. E assim, seus filhos crescerão encarando a palavra de Deus desta maneira. A palavra de Deus não é importante. A gente deve ir à igreja apenas quando todas as circunstâncias estiverem favoráveis. Que péssimo exemplo. Às vezes, nossos filhos crescem e vão para o mundo e nos perguntamos: o que eu fiz de errado? Às vezes fizemos tudo errado. Não fizemos culto doméstico, não demos exemplo com a vida, mostramos que por causa de alguns trocados vale a pena mentir, mostramos que Deus não merece o primeiro lugar, nós entregamos os dízimos apenas aquilo que sobra, a oferta é apenas a sobra. Nós não lembramos o que disse Provérbios capítulo 3, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e os teus lagares transbordarão. Por que nós não sabemos dessas escrituras? Porque nós não damos o valor. Nós não lemos a Bíblia porque nós achamos que é um livro sem muita importância, e nós não aprendemos as ricas lições que ali estão, que transformariam nossas vidas grandemente. E o pior, essa tragédia não fica presa apenas em nós transferimos essa tragédia para nossos filhos. Nós adoecemos
E se o médico não puder resolver o nosso problema, nós continuamos doentes. Por quê? Porque nós não temos fé para receber a cura divina. Por que não? Porque nós não damos o devido valor ao que Jesus Cristo disse. Ele disse: quando orar, crede que recebereis e tê-lo-eis. Isso está em Marcos 11, 24. Nós não damos a devida atenção a Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não damos atenção a Salmo 103, verso 3, que diz que Ele cura todas as nossas enfermidades. Nós não damos a devida atenção, respeito e valor a Êxodo 15, 26, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Sim, a nossa vida mostra o que nós julgamos importante ou não. A nossa vida mostra aquilo que nós cremos ou não. Nós temos muitas desculpas, porém, a desculpa não transforma o fracasso em sucesso. Gosto muito de uma frase que minha filha ama: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Esta é a grande verdade. Mas deixa-me lembrar: cria o teu filho no caminho em que ele deve andar. E lembre-se, você mostra por fora aquilo que você é por dentro. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.